Olá, como você está? Que bom que você aceitou esse convite. Vamos orar, pedir a Deus que Ele nos dê força para nós continuarmos nesse propósito. Amém? Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, Pai, e Te agradecemos pela Tua palavra, Jesus. Te agradecemos, Deus, por esse despertamento. Creio que foi o Senhor mesmo, Pai, que colocou esse desejo no nosso coração para nós Te conhecermos mais através da palavra. Pai, nós já tentamos esse propósito outras vezes. Nós viemos aqui agora nos colocar à disposição do Senhor, Pai, do Teu Espírito Santo. Que quando nós estivermos lendo essa palavra, Pai, que o Senhor seja conosco, que o Espírito Santo esteja conosco, Pai, e que nós possamos aprender, entender e praticar a palavra nas nossas vidas. Nós colocamos agora a nossa mente, o nosso espírito cativos a Ti e bloqueamos agora a nossa mente, o nosso pensamento contra preocupações, contra espíritos de dúvidas, espíritos questionadores, Pai, espíritos acusadores. Queremos colocar a nossa mente cativas a Ti, Pai, que nós possamos ouvir apenas a Tua voz, apenas a voz do Espírito Santo, a nos convencer do juízo, do pecado e da justiça. Convidamos ao Senhor Espírito Santo, vem agora nos ensinar. Vem agora falar através da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra não volte vazia. Que a Tua palavra cumpra, Pai, o propósito para o qual ela vem até nós. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? No dia 1, nós vamos ler Gênesis 1 e 2, Salmos 1, Mateus 1 e 2. Ok? E eu, como eu pedi para você, já deixei também a minha Bíblia separadinha, os livros que nós vamos ler. Essa versão é nova, Almeida atualizada. Vamos começar. Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu, e Deus chamou ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era muito bom, era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies,
e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: Que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja a terra. E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Glória a Deus. Se for preciso, você volta e começa a leitura novamente, ok? Amém. Vamos continuar. Agora Gênesis 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado o sétimo dia, a sua obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há outro. O outro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tornou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele.
Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Terminamos o livro, os capítulos 1 e 2 de Gênesis. Agora nós vamos para Salmos 1. Vou beber água. Salmos 1, são só 6 versículos. Depois nós vamos ler Mateus capítulos 1 e 2, ok? Se você sentir aí alguma guerra, lute contra ela. Vamos continuar, vamos fazer uma oração para continuarmos. Senhor, nós colocamos a nossa mente cativas ao Senhor, Pai. Que o seu Espírito nos ajude e nos capacite e nos ensine, em nome de Jesus. Amém? Salmos 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora vamos para o livro de Mateus, leu os capítulos 1 e 2. Por isso é importante esse plano de a gente deixar já marcados os livros. Ok? Vamos continuar. Mateus 1. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso,
Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como um anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Beber um pouquinho de água. Mateus 2. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que chegaram, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na sua casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partindo para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio dos profetas Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se, José tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Nós encerramos o dia 1, a leitura dos livros Gênesis capítulos 1 e 2, Salmos 1, Mateus 1 e 2. Ok? Agora eu quero orar agradecendo.
Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Jesus, porque nós lemos esses capítulos. Senhor, crave em nós essa palavra. Nos ensina, nos inspira, Pai. Nos faça, Senhor, entender a Tua palavra. Que nós possamos meditar na Tua palavra. Se precisar, que nós possamos reler esses capítulos. E que o Senhor ministre ao nosso coração, Pai, aquilo que o Senhor quer falar. E nos prepare, Deus, para o dia 2. Nos prepare para a leitura da palavra. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria aqui de agradecer também a você e dizer que esse projeto veio de quando eu oro por avivamento e quando eu orava por avivamento na minha vida. Que o Senhor comece em mim. O Espírito ministrou em mim que o avivamento não vai vir de ajuntamento, não vai vir de multidão, não vai vir de barulho. Vai ser despertado em mim através da leitura da Bíblia, através da leitura da palavra. E venho aqui agora compartilhar com você. Hoje nós lemos 3, esses capítulos que eu já mencionei, só lemos a Bíblia. Mas se o Espírito Santo ministrar em nós a necessidade de agregarmos dicionários, eu não sei como o Senhor vai desenrolar isso. E pode ser particular, né? Na minha leitura, no meu aprendizado, eu já estou revendo um curso que eu comecei em 2017, o básico da teologia, e eu leio outros autores, eu leio biografia, mas para cada um Deus vai despertar e de alguma forma e particular, cada uma no seu tempo. Para nós fazermos juntas, eu vou apenas ler a palavra. Eu não sou professora, eu estou estudando ainda, então nesse projeto, nesses vídeos ou áudios, o que chegar até a você, nós vamos fazer a leitura juntos. Por enquanto, é isso que eu tenho a propor para você. Mas você peça ao Espírito Santo para te direcionar como você vai fazer, como é melhor para você assimilar essa leitura. Ok? Então eu te agradeço. Leia a palavra, volte-se para a palavra, compartilhe esse vídeo, compartilhe da leitura da palavra, inspire alguém, incite alguém, inspire alguém com a sua vida. A palavra ela é aplicada na nossa vida, ok? Eu te agradeço e peço a você que você ore e jejue e se prepare para nós darmos seguimentos, que não seja um projeto que acabe. Eu creio que, eu já, não sei, não posso afirmar aqui, mas eu já tive o propósito de começar o ano lendo a Bíblia. E eu não consegui continuar a ser perseverante na leitura toda. Então não vamos colocar grandes alvos, vamos fazer dia a dia. Que o Senhor desperte em nós essa necessidade. Não vamos dar um prazo, não vamos falar que todo dia vamos fazer desse jeito, não vamos colocar aqui uma algema em você, não vamos colocar uma prisão em você, não vamos colocar nada que parece que está te acorrentando. Que o Espírito fale a você em cada momento, que o Espírito Santo ministre a você gradativamente e no seu tempo. E você só avance para o vídeo 2 quando você se sentir preparada. Se você sentir a necessidade de voltar nesse livro e reler esses livros, faça desse jeito. Da forma que você se sentir mais à vontade e da forma que te prepare para você ser perseverante na leitura da palavra. Ok? Um beijo, a paz do Senhor, e vamos nos aprofundar na palavra. O avivamento vai vir através do abibliamento, em nome de Jesus. Que a palavra seja o termo que a gente usa, a base, que a palavra seja a base para você construir a sua vida com Deus, a sua vida com Jesus, as suas raízes, e que esse vídeo seja semente, e que a palavra ela não volta vazia. Eu tenho certeza já dos frutos, porque eles já começaram em mim. E
Eu sei eu sei o Deus que eu tenho crido. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo.